O empresário do meio-campista Deossa do Monterrey abriu o bico, hein? E soltou as palavras diretamente para um dos jornalistas que a gente sempre acompanha aqui no canal. E é claro que a gente vai trazer para vocês. E acredito que a torcida do Palmeiras vai ficar animada com a resposta do empresário do Deossa. E tem mais, hein? Super salário para Piquerez. Diretoria do Palmeiras corre atrás, né, e até contra o tempo para tentar renovar o contrato do uruguaio da lateral esquerda. E tem Felipe Anderson se machucando mais uma vez na vitória do Palmeiras de virada, quebrando o tabu lá no Maracanã contra o Fluminense. Vitória muito importante do Palmeiras, somando 3 pontos e se firmando aí na parte de cima da tabela. Palestrino, antes da gente começar esse vídeo, não esquece de verificar a sua inscrição no canal, seu like também é muito importante e não esquece de apertar o botãozinho hypar, bicho. Você que assiste pelo celular, olha, dá essa ajuda pra gente aqui, porque com essa interação você alavanca demais esse conteúdo para outros palestrinos, beleza? Conto demais aí com a sua colaboração e obrigado por vocês estarem aqui sempre falando de Palmeiras com a gente. Vamos falar do nosso Verdão, que venceu mais uma no Campeonato Brasileiro, aqui em seu canal Notícias Meu Verdão. Vem comigo, vem. É o seguinte, meu querido palestrino, meu nome é Leandro Rodrigues, eu falo diretamente com esse coração aí que está efervescente pelo nosso Palmeiras, principalmente depois da vitória de ontem. E sem mais delongas, nós vamos aqui repercutir tudo o que aconteceu e eu trago a minha visão para vocês de alguns pontos que aconteceu nesse jogo contra o Fluminense. O Verdão venceu aí o Flu por 2-1 nessa última noite de quarta-feira, dia 23, quebrando o tabu de que faz tempo que o Palmeiras não ganha no Maracanã, né? Pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Maurício e Vitor Roque marcaram pelo Palmeiras, enquanto Germancano marcou o dele de pênalti a favor do Fluminense. E eu quero compartilhar com vocês a minha visão do que foi esse jogo, né, cara? Porque tem horas que eu acho que o Palmeiras está mais preocupado em defender do que atacar e agredir os seus adversários, né? Você viu o que aconteceu contra o Chelsea, né? A postura do Palmeiras completamente retrancada, jogando com fralda cheia lá atrás, culminou a gente perdendo, né, e saindo precocemente, ouso dizer dessa forma, da Copa do Mundo de Clubes, porque a sensação que ficou na gente é que dava para passar do Chelsea. Enfim, águas passadas. Só que por que eu tô falando disso? Porque ontem a postura do Palmeiras no primeiro tempo contra o Fluminense foi a mesma contra o Chelsea, cara. O Palmeiras entrou completamente recuado, abdicando de jogar bola, deixando o Fluminense confortável lá no Maracanã. Resultado, aconteceu e saiu o primeiro gol dos caras lá, a gente tomando uma pressão do caramba. Seu Facundo Torres vai me dar uma bica lá na canela do jogador, acaba, né, dentro da área, acaba fazendo o pênalti e o Germancano acaba convertendo para o Fluminense. Aí eu falei, cara, com essa postura a gente não ganha o jogo. E aí aconteceu no primeiro tempo, na única finalização que nós tivemos, e contamos com a falha do goleiro Fábio. Obrigado, viu, Fábio? Obrigado demais aí por esse piruzão que você deu, ajudando o Palmeiras a empatar numa cabeçada do Maurício e numa assistência do Ramon Sosa. Já vamos falar sobre o Maurício e sobre o Ramon Sosa aqui no vídeo, tá? Então isso ditou aí, no final do primeiro tempo, a primeira finalização do Palmeiras durante quase 40 minutos de jogo, cara. Isso não dá, velho. Não dá pro Palmeiras ser dessa forma. Vocês querem ser campeão de alguma coisa? Vocês têm que parar de entrar com medo contra esses caras, velho. É o Fluminense que tava do outro lado. Não é nem o Chelsea da vida, não. Contra o Chelsea, beleza. A gente até releva, porque é um time grande europeu. Agora, contra o Fluminense, vocês entrar com a fralda cheia desse jeito, cara, com a postura completamente recuada, pelo amor de Deus, é pra deixar o torcedor maluco nesse jogo aí que passou nessa última quarta-feira. Antes da gente falar da vitória, né, da nossa virada, eu quero ressaltar alguns jogadores que, na minha visão, cara, de novo, sinceramente, deixaram muito a desejar de novo pelo Palmeiras, né? Primeiro, um deles, eu acho que você já até sabe quem é, né? Lateral esquerdo, Vanderlan. Piquerez teve aí, sentiu um problema no ombro, uma coisa assim, a notícia que saiu nessa última quarta-feira, desfalcou o Palmeiras e ora as bolas. Quem seria o substituto direto? O Vanderlan, o único lateral esquerdo que a gente tem ali para assumir a posição. E mais uma vez,
mostrou que é limitadíssimo, tá? O diretoria do Palmeiras, é pra ontem vocês ir atrás de um lateral esquerdo, é pra ontem. Nada contra pessoal, o menino Vanderlan, tá? Mas não tem condição de jogar no Palmeiras, gente. É um cara completamente inseguro, jogando daquele lado com o Felipe Anderson ali e Mikael naquele lado esquerdo. Nossa, ontem o Fluminense no primeiro tempo deitou e rolou daquele lado direito do Palmeiras. E a gente ficou só na sofrência aqui desse lado. Então, pra mim, o Vanderlan, mais uma vez, uma partida muito abaixo. E parece que não vai ter lapsos de melhora não, hein? Já teve várias oportunidades e as oportunidades que teve até aqui não mostrou nada. Outro, Lucas Evangelista, muito mal na partida ontem. Elogiei na partida contra o Atlético Mineiro, fez o gol dele, importante, mas ontem, pra mim também, não foi bem contra o Fluminense. Agora um que eu quero elogiar é a entrada do Ramon Sosa. E ele entrou porque o Abel queria? Não, não foi porque o Abel queria, foi porque o Felipe Anderson, que a gente já vai falar na sequência, se machucou, né? Improvisado na ponta esquerda, o Palmeiras vai lá e gasta 15 milhões de euros para trazer o cara para deixar no banco. Isso é coisa do seu Abel Ferreira, né? O cara que é nato da posição. Resultados, palestrinos: Felipe Anderson sai, entra Ramon Sosa, o que acontece? Assistência do cara para gol do Maurício. Aquele setor do lado esquerdo do ataque do Palmeiras, não vou dizer que melhorou muito, mas teve sim uma melhora significativa comparada com o que Felipe Anderson estava fazendo na partida. Fazendo aí assessoria para lateral esquerda, no caso era o Vanderlan, né? A gente já vai falar, né? Segura aí que a cornetada aqui hoje tá brava a respeito disso. O Sosa entrou, deu assistência e parabéns ao Sosa, cara. Tem que ter minutagem no Palmeiras, até pra gente saber se esse cara vai poder entregar com a camisa do Verdão ou não. E ontem, contra o Fluminense, ele deu aquela baita assistência, o Maurício cabeceia e falha do goleiro Fábio, culminando assim no empate do Palmeiras. E mais uma vez, repito, primeira finalização em 40 minutos de primeiro tempo. É impressionante, isso é de rasgar o coração da gente, pra gente deixar a gente maluco, né? Então assim, beleza. Feito isso, o Palmeiras empata o jogo, aí tem alguns minutinhos do primeiro tempo, o Palmeiras volta pro segundo. Cara, a postura muda. Não precisou nem mudar jogadores. Só foi o Abel, acredito eu, no vestiário, chegou e falou, ó, vamos avançar um pouco as linhas. O Palmeiras avançou um pouco as linhas, o Palmeiras mudou o jogo. Tem horas, cara, que o problema do Palmeiras não é elenco. O problema do Palmeiras é a postura, velho. Covarde que às vezes entra dentro de campo. Ontem... não vou falar mais não, tá? É cansativo ver o Palmeiras dessa forma, entrando de fralda cheia, só porque tá jogando fora de casa, entrando pra empatar, velho. Isso dá uma raiva. Olha, sinceramente, segundo tempo o Palmeiras resolve, só avança suas linhas, para de jogar com medo, que foi o que aconteceu com o Chelsea também. A gente perdendo o jogo, o Palmeiras chegou no segundo tempo lá, avançou um pouco as linhas, o Chelsea começou a errar passes na saída de bola e a gente achou o gol lá atrás com o menino Estevão. E aí, né, o Palmeiras avançando suas linhas, vem ele, né? Tem que ser ele, maravilhoso, pra calar a boca de todos os haters do Vitor Roque. Ele vai e me rouba uma bola, num erro de saída de bola do Fluminense, com as linhas do Palmeiras mais avançadas, ele me rouba a bola e vai lá e faz o segundo gol do Palmeiras de virada. Simplesmente uma mudança de atitude fez com que o Palmeiras ganhasse esse jogo e trouxesse os 3 pontos para casa, gente. Se eu tenho que falar resumo dessa partida, é primeiro tempo covarde do Palmeiras, com medo de jogar contra o Fluminense. No segundo tempo, pegou a fralda cheia de merda, jogou de lado e foi jogar bola, virou o jogo e trouxe os 3 pontos para casa. Esse é o resumo da partida. E você que fica aí cornetando o Vitor Roque, chupa mais essa. Ele foi lá e decidiu o jogo pro Palmeiras. Verdade tem que ser dita. Eu já falei aqui várias vezes, tenham paciência com o Vitor Roque. Jogador não deixa, não desaprende de jogar bola. O Tigrinho é esse, ele só tá demorando pra engrenar, parece que ele tá... O peso da camisa, né, tá afetando ele, as cobranças, né, do quanto ele foi gasto para trazer ele, tá pesando para ele tá um pouco nervoso, mas aos pouquinhos ele vai se soltar, eu acredito muito nisso, e ele vai dar muita alegria pro torcedor do Palmeiras. Com esta vitória, palestrinos, o Verdão vai para a 3ª colocação e vê vantagem para o líder Cruzeiro diminuir 2 pontos, né? O Cruzeiro empatou com o Corinthians, esse resultado maravilhoso para nós. E agora a vantagem é apenas de 5 pontos da Raposa para o Palmeiras. Eles estão com 34 pontos e o Verdão com 29 e ainda com 2 jogos a menos, hein? Então dá para sonhar com o Campeonato Brasileiro sim. E o Flamengo, infelizmente, conseguiu vencer o Bragantino ontem de virada também e somaram 30 pontos e estão em segundo colocado na tabela.
Tudo indica que no Campeonato Brasileiro a briga vai estar entre esses três e o Bragantino aí, Bahia correndo por fora, né? Mas a briga pelo título vai estar entre esses três: Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Logicamente, se o Palmeiras não entrar com atitude covarde contra os seus adversários, como foi no primeiro tempo de ontem. 3 pontos para casa, fiquei muito aliviado, mas cara, tem muita coisa que precisa ser vista nessa equipe do Palmeiras. E não é porque venceu, não, que a gente vai passar pano para algumas coisas que aconteceram, hein? Tô sendo muito sincero, cara, sobre o jogo que eu assisti do Palmeiras ontem. É assustador aquele primeiro tempo do Palmeiras, hein? Assustador. Quero saber a opinião de vocês. Posta aí nos comentários. E seguindo aqui, recolhendo os cacos, ainda que o Palmeiras tenha trazido os 3 pontos importantíssimos na tabela, nós vamos falar especificamente agora do Felipe Anderson. E eu fico pensando aqui comigo, cara, o que acontece com o Felipe Anderson, velho? Será que o problema é o jeito que o Abel joga? Será que o problema tá com ele? O que tá acontecendo, cara? O Felipe Anderson, quando tava na Lazio, ídolo de lá, sempre vou repetir isso aqui, a Juventus queria o cara, o Palmeiras foi lá, apresentou um projeto, convenceu o cara a vir, não se machucava, mais de 35 jogos seguidos jogando pela Lazio. E aqui no Palmeiras não consegue ter sequência, infelizmente. Tem que jogar um sal grosso aí no Felipe Anderson, tá louco, hein? É o seguinte, Palestrino, o jogador aí deixou o campo ainda ontem no primeiro tempo contra o Fluminense, com dores na lateral do quadril. Substituído, né, pelo paraguaio Ramon Sosa, o camisa 7 iniciou o tratamento no banco de reservas com bolsa de gelo. A lesão aconteceu, para quem não se lembra, após uma dividida com o jogador Martinelli aos 25 minutos do primeiro tempo. O meia ainda tentou continuar na partida, mas precisou ser substituído pouco depois, forçando o professor Abel Ferreira a usar uma troca antes mesmo do intervalo. Se não fosse a lesão do Felipe Anderson, o Sosa não teria entrado, cara. E aqui eu volto o questionamento. Como que você gasta 15 milhões de euros num jogador que é da posição de ofício, ponta esquerda, e você continua privilegiando, né, os seus improvisos dentro de campo, colocando o Felipe Anderson para jogar de ponta esquerda? Ô Abel, o Felipe Anderson estava se dando bem na Lazio jogando de ponta direita, Abel, pelo amor de Deus, cara, porque tem algumas coisas que acontecem no Palmeiras que é difícil de compreender. Aí, resultado, o cara se machuca, o cara não rende, aí vem a torcida chamar o cara de bagre. Eu sou obrigado a ficar escutando essas coisas, sendo que eu sou um defensor do jogador, cara. Não rendeu ainda tudo que se espera dele no Palmeiras, só que, cara, não tem como, eu já falei pra vocês, os caras não desaprendem a jogar bola, velho. Tem alguma coisa acontecendo. Eu tenho certeza que o Felipe Anderson pode dar alegria pro Palmeiras, só que o Abel improvisa o cara na ponta esquerda, não põe ele pra brigar contra o Facundo Torres na ponta direita, né, o uruguaio que tá aí até que fazendo boas partidas, jogando na sua posição de ofício. Quem diria, né, Abel? Colocar o Ramon Sosa no lugar do Felipe Anderson, ele vai render mais porque a posição que ele está é muito mais adaptado para jogar. Quem diria, né? Quem diria? É umas coisas que acontecem que, sinceramente, eu não consigo entender. Pra gente finalizar aqui a respeito do Felipe Anderson, quero dizer pra vocês que o que chamou muita atenção também, Palestinos, foi a função tática atribuída ao jogador, né? Ele foi escalado aí como ponta esquerda e atuou praticamente como um auxiliar do lateral Vanderlan, bicho, cobrindo constantemente as subidas do jogador ao ataque. Então assim, o Felipe Anderson, ele é o jogador mais ofensivo, mas ele fica para defender enquanto o Vanderlan sobe. Dá para entender uma parada dessa, velho? E pelo menos foi isso que eu vi nos 25 primeiros minutos do primeiro tempo. Vai ter gente aí que eu peço até desculpas por estar sendo crítico aqui, cara, mas é umas coisas que acontecem que, bicho, não dá para descer, velho. A gente que é torcedor, tudo bem, eu não sou treinador, eu não sou aí profissionalizado, não sou jornalista, nem nada, mas, gente, eu sou torcedor, eu assisto jogo de arquibancada, eu assisto jogo de casa, a gente observa essas coisas acontecendo. O que tá na cabeça do Abel Ferreira, velho? Lógico, culmina do cara não jogando nada, se machuca e vem meia dúzia de idiota chamar o cara de bagre, né? Mas sendo que você tá vendo que a função que o Abel tá colocando ele em campo, realmente ele não vai render. Aí todo mundo vai chamar o cara de bagre mesmo. Então aqui fica o desabafo. Eu torço para que o Felipe Anderson essa lesão dele não seja grave, que ele se recupere o mais breve possível, que a gente tem 3 competições pela frente e a gente vai precisar dele, velho. Eu espero que ele não fique muito tempo fora dos gramados. Ele já havia se recuperado um tempo atrás aí de uma lesão que ele sofreu no começo do ano e agora mais essa pra gente também. Fica aí meu desabafo, quero saber se você concorda comigo. Desculpa ser chato, mas essas coisas têm que ser
pontuadas aqui no meu canal, porque é o feeling que eu tenho dessa partida de ontem. E mudando um pouco de assunto, vamos falar aí do lateral esquerdo Piquerez, que fez uma falta danada ontem. Meu Deus do céu, já falamos do Vanderlan aqui, fez uma falta desgraçada o Piquerez ontem do Palmeiras. Não foi por motivos de loucuras técnicas, foi porque realmente a informação que tinha é porque ele sentiu um pouco aí uma situação no ombro e tal, e aí ele acabou desfalcando, né, e o Vanderlan entrou como substituto imediato. Mas o que eu quero falar pra vocês é sobre renovação, hein? Parece que as coisas vão acontecer e parece que o lateral vai ficar no Palmeiras, e nesse ponto eu sou obrigado a falar que eu fico muito feliz. De acordo com informações aí trazidas pelo jornalista Jorge Nicola, muito amado por todos vocês, há conversas avançadas entre diretoria do Palmeiras e Piquerez para renovar o seu contrato até o fim de 2029, hein? Contrato longo que a diretoria quer dar para o uruguaio. Caso essa renovação, quero dizer para vocês, se confirmem, palestrinos, ele será o lateral mais bem pago da América do Sul. E o Verdão trabalha para o jogador se tornar capitão da equipe no futuro. Então, iminência de super salário para o Piquerez para convencê-lo a ficar na Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele que estava com desejo de ir para a Europa, já falamos aqui que essa seria a grande oportunidade dele de receber alguma proposta, mas até o momento não chegou nada. Até onde eu sei, né? Até o momento foram só sondagens de alguns clubes, mas proposta oficial não teve nenhuma para o Piquerez. Vamos lá, vamos dar as aspas aqui do Jorge Nicola, o que ele falou exatamente sobre uma possível renovação do lateral. Olha só, já há uma conversa avançada para esse contrato ser prorrogado pelo menos até 2029, fazendo de Piquerez o lateral mais bem pago da América do Sul. Um enorme aumento salarial digno de sua performance, fecho aspas, para o Nicola, que foi dito isso lá no canal dele. Sei que muita gente desmerece o Nicola, eu não faço isso, tá? Eu não sou esses abobados que ficam, esse cara não presta, esse aqui é bom e esse outro não. Não, o cara é jornalista, o cara é profissional, o cara tem currículo já, tá? É lógico, dá algumas barrigadas, como todos os jornalistas por aí dão. Dá barrigada também, é verdade, mas não tem como desconfiar dessa informação que o Nicola traz, né? Até porque o nosso Palestra já publicou coisa semelhante, né? E outros portais que a gente tem muito crédito por eles também já falaram sobre o assunto. Então aí, quem sabe, super salários para o Piquerez e uma renovação até 2029 é o que está em pauta no Palmeiras. Vamos ver se o Palmeiras consegue efetivar isso nos próximos dias. Solta aí a braba, palestrino, nos comentários. Quero saber a opinião de vocês a respeito dessa possibilidade de renovação. Muito bacana. Só que o Palmeiras, a gente precisa de outro lateral esquerdo, hein? Repito mais uma vez. E pra gente finalizar o vídeo de hoje, palestrino, vamos falar desse jogador aqui que ganhou muita força nos últimos dias nos bastidores do Palmeiras. Fizemos vídeo aqui na terça-feira falando sobre a possível chegada do De Ossa, quem sabe, né? Tava na pauta, nos scouts do Palmeiras, ainda está. E trago uma aqui quentinha pra vocês, que eu confesso pra vocês que eu fiquei animado, tá? O empresário dele respondeu aí o questionamento e a gente vai falar com vocês sobre o assunto agora. Dando os devidos créditos, segundo informações printadas e mostradas ao vivaço para a torcida do Palmeiras, pelo menos para quem assistia a live dele, o Facincani mandou pelo WhatsApp várias perguntas para o agente do jogador De Ossa. E aí, como é que é essa situação? Tem a possibilidade do cara jogar no Palmeiras? Como é que funciona essa parada? Lógico, né, que eu tô concatenando aqui o que ele escreveu, não foram exatamente essas palavras que o Facincani mandou para ele, mas, bom, já deu para você entender. E é o seguinte, palestrino, embora várias notícias por aí dão conta de que o De Ossa nem quer ouvir propostas que venham da América do Sul, ou até mesmo lá do México ou dos Estados Unidos, ele está interessado em rumar para a Europa, o que foi respondido para o Facincani é completamente diferente do que está acontecendo aí amplamente em outros portais. É o seguinte, faço questão de falar isso para vocês, porque o cara mostrou o print ontem. Cara, é evidente a apuração dele conversando com um agente de jogador chamado César Tobon. E ele disse o seguinte, nas palavras dele, ó, aspas para o empresário do De Ossa: seria um grande privilégio estar neste grande clube, se referindo ao Palmeiras. Fecha aspas, e aí depois não respondeu absolutamente mais
nada alfacincane sobre supostas negociações entre Palmeiras e jogador. O que você entende como torcedor quando o empresário do cara responde isso? Seria um grande privilégio estar nesse grande clube. Ele não respondeu que o cara vem, mas ao mesmo tempo ele também não falou nada de que, tipo, fechou a porta pro Palmeiras. Tá aberto. Na minha opinião, o que falta? O Palmeiras ir pra cima. É o que falta. Agora, dá pra confiar em Anderson Barros e Leila Pereira pra fazer essas contratações? A gente trouxe o Paulinho, tá, beleza. A gente trouxe o Vitor Roque, parabéns, diretoria. Legal a contratação de vocês, mas também não faz mais do que obrigação de fortalecer esse elenco do Palmeiras. Aí trouxe outros jogadores que vieram como interrogação, mas de certa forma, Facundo Torres até que tem ajudado no Palmeiras, Emiliano também chegou como uma grata surpresa, ontem o Ramon Sousa fez aí até que uma boa partida pelo Palmeiras, beleza. Só que a gente tá acostumado com o histórico do Palmeiras em contratações, né? E eu bato uma aposta com vocês. Vocês querem valer que isso aqui vai virar novela também? Vocês querem valer? Vocês querem valer que os próximos vídeos que a gente vai fazer é sobre outras atualizações e informações importantes sobre o De Ossa? Mas o Palmeiras, ó, levando no banho-maria. Cara, não vejo a hora da gente ter uma mudança de ares, tanto na diretoria do Palmeiras e até mesmo na comissão técnica, tá? Porque eu confesso pra vocês que eu já tô de saco cheio com muita coisa que acontece no Palmeiras. A gente elogia aqui e não volto atrás, a dona Leila é muito boa na gestão financeira do Palmeiras. Não à toa a gente se gaba por isso. O que tem que ser elogiado a gente elogia. Agora, é uma incompetência pra trazer jogador que é brincadeira, meu irmão. Por que o Palmeiras já não tá batendo na porta desse cara, velho? Já tá fazendo quantos dias que o Richard Rios já assinou lá com o Benfica? A gente precisando do jogador, o Lucas Evangelista devendo aí nas duas partidas que fez o gol dele e tal, mas ontem contra o Fluminense fez uma partida muito má. E aí a gente precisando de jogador e os caras num banho-maria, velho. Puta que pariu. É de deixar a gente maluco. Ô Palmeiras, bate na porta lá do De Ossa. É o jogador que vocês querem? Vai atrás do cara, velho. Que demora para repor esses jogadores no Palmeiras. Deixa a gente maluco, cara. Maluco. Enquanto isso, a gente vê rivais aí que são postulantes aos mesmos títulos que o Palmeiras vai disputar, trazendo os caras. Você lembra do Emerson Royal, que foi especulado no Palmeiras como lateral direito? Pois é, o seu Flamengo já tá contratando. Você lembra do tal de Carrascal, que também teve aí uma certa especulação no Palmeiras? Tá indo pro Flamengo. Você vê a diferença? Né? Aí os caras vêm falar, pô, esse cara é do Palmeiras ou é do Flamengo? Não, é do Palmeiras. Só que a gente tem que comparar com coisas boas que acontecem no futebol, cara. E olha a postura do Flamengo no mercado. Perde um jogador, parece que a situação do De La Cruz não tá nada fácil por lá, parece que o cara tem um problema crônico e não joga, né? Tem canela de vidro, apesar de ser um bom jogador, já tá trazendo o Carrascal também, cara. Contratou, parece, o Saúl, se não tiver errado, né? Parece que efetivou a contratação do Saúl, que tava no Atlético de Madrid. Se eu tiver errado sobre isso, vocês comentam aqui nos comentários e me corrijam, tá? Porque eu não sou o dono da verdade. Mas olha a postura do Flamengo no mercado e olha o Palmeiras, cara. O Palmeiras perde um jogador e fica, hein? Ó, fica esperando. Eu, sinceramente, eu não consigo entender essa morosidade da diretoria do Palmeiras quando a gente compara com outros clubes aí que tá precisando do jogador, vai atrás, contrata e traz, mano. E acabou. E a gente fica aqui no banho-maria sofrendo com o elenco que a gente tá, que precisa sim. É um elenco bom? É sim o elenco bom, mas precisa de peças, gente. São 3 competições que a gente tem pela frente, pelo amor de Deus, tá? Então, enfim, essa foi uma sessão de desabafo. E a boa notícia é que o Palmeiras trouxe os 3 pontos para casa. Que bom, né? Foram 3 pontos maravilhosos, colocaram a gente lá na 3ª colocação. E eu espero que o Verdão não deixe de lado o Campeonato Brasileiro, tá? Eu espero demais que o Palmeiras brigue nas cabeças por esse campeonato, porque dá pra vencer e ainda mais com 2 jogos a menos, hein? Palmeiras, vamos abrir o olho, cara. Vamos parar de ficar aí jogando como coadjuvante, porque vocês não são coadjuvantes, Palmeiras. Vocês são protagonistas, cara, com o elenco que vocês têm, o técnico que vocês têm, apesar das teimosias do cara, o cara tem currículo, o cara é bom treinador, velho. Sabe, a gente tem bom elenco aí, dá pra gente buscar essas competições que a gente está disputando. Eu espero que tenha mudança de postura, tanto na diretoria para contratar, quanto também na comissão técnica em jogos como esse contra o Fluminense, que entra com a fralda cheia. Bom, desabafei demais, quero saber a opinião de vocês, quero saber o que vocês acharam aí da fala do
agente do Deossa, né? O staff dele falando diretamente pro Facincani, dando aqui os devidos créditos para quem trouxe a informação e a gente repercute aqui no canal. E dessa forma, Palestrina, eu vou terminando por aqui mais essa edição do nosso canal Notícias Meu Verdão. Desculpa aí, cara, que hoje a corneta tava brava, hein? Porque eu assisti o jogo do Palmeiras ontem, eu fiquei realmente revoltado com aquele primeiro tempo que a gente fez. A gente tem postura pra jogar melhor, né, velho? E joga desse jeito, pô, tá louco, arriscando a partida. Enfim, que bom que deu tudo certo pra gente ontem. Não esquece, Palestrina, de verificar aí sua inscrição no canal. Seu like também é muito importante. E não esquece também de apertar o botãozinho hypar se você assiste a gente pelo celular. Fechado? Obrigado demais aí pela presença de vocês e audiência. Eu vou ficando por aqui. Volto num próximo vídeo que o Papai do Céu deu uma excelente, cara, quinta-feira abençoada a todos vocês. A gente se vê e avante palestra.